chamar aqui o pastor Michael. Nós vamos dar sequência a essa doutrina tão importante. Vamos orar pelo nosso pastor, que é a preservação das Escrituras, uma doutrina antiga, talvez, irmãos, uma doutrina esquecida. Nós aqui temos o compromisso de compartilhar isso. Nós estamos gravando esse conteúdo e é um conteúdo que com certeza vai ser usado pelo Senhor para edificar outros irmãos e irmãs, outras congregações. Compartilhem. A nossa é intencional, nós temos a intenção mesmo, de lembrar desses fundamentos, desses ensinamentos, e sobretudo essa doutrina da preservação, esse ensino, da preservação das Escrituras. Então, compartilhem com as pessoas, comentem, se as pessoas conhecem, se elas não conhecem, comecem a compartilhar, Muitos irmãos aqui já têm feito isso, eu sei que a Aline tem feito isso, Michael, mais recentemente eu também estou aí cooperando, E nós estamos... Amém. Depois vamos orar aqui pelos pedidos de oração, receber, quem tiver ofertas também, dízimo, amém? Vamos orar pelo pastor Michael, que vai dar continuidade a esse ensino. Estenda as tuas mãos para cá, por favor. Amém. Senhor Deus, nós oramos pelo teu servo, porque já temos a bênção da tua palavra, Senhor, e ela preservada até os dias de hoje, até aqui, até nós, Senhor, e eternamente por ti, Senhor. Nós pedimos graça ao pastor Michael, teu servo, que não falte nenhum recurso. Amém, Pai. Que ele possa lembrar, Espírito Santo, por favor, lembre ele de tudo aquilo que ele vem se dedicando, Sim, buscando da parte do Senhor, para compartilhar com a amada igreja, para ensinar a tua igreja. Estamos aqui também pedindo oração por nós. Senhor Deus, abençoa cada um de nós aqui, os nossos ouvidos espirituais, nossos corações, nossas mentes, Pai, estejam abertos para receber a boa semente da tua palavra, Senhor. Amém. Prepara-nos para essa noite, para compartilhar o ensino em nome de Jesus, todos nós. Desde já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço aos irmãos, abram a escritura comigo em João, Evangelho de João, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 10. Versículos 34 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus? Então, Jesus está aqui argumentando, com aqueles judeus que o estavam acusando de blasfêmia, e ele cita uma escritura bem controversa, e até mesmo de difícil interpretação, mas ele diz assim, tá vendo esse texto? Ele não pode ser, a escritura não pode ser anulada, a escritura não pode ser quebrada, não pode ser desligada, desatada, destruída, desfeita. O sentido desse anulada carrega todos esses significados. E é para isso que eu quero chamar a atenção, ou seja, a palavra de Deus não pode ser destruída, não pode ser desfeita, não pode ser anulada. E peço que os irmãos podem se assentar. Na semana passada nós vimos
sobre a preservação do texto bíblico ao longo da história, e eu já ia também tratar, né, sobre a tentativa de Satanás, né, de tentar corromper a palavra de Deus, né. São sempre tentativas, né, porque o inimigo nunca vai conseguir de fato corromper, né, ou destruir a palavra de Deus. Mas nós percebemos isso desde o princípio. Essa sempre é a estratégia de Satanás. Peço que os irmãos abram lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2 e versículos 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha o que Deus está falando. Esta aqui é a palavra de Deus ao homem. O que Deus diz? O que Deus falou? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus ao homem. Aí, nós vemos no capítulo 3, versículo 1 em diante, dizendo assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Ela colocou um questionamento, e aí fala assim, não comereis de toda a árvore do jardim? Percebeu a sutileza ali da serpente? Né? Querendo lançar uma dúvida, mas falando uma coisa diferente do que aquilo que Deus havia falado. Então, a tentativa de corromper o entendimento, de corromper as palavras de Deus. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Só que o que Deus havia falado? Deus havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente. A serpente vai lá e diz, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Só Deus colocou uma condição. Um porém ali, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela, ou seja, somente uma árvore o homem não podia comer. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus já é muito claro, muito verdadeiro quanto à consequência, caso eles desobedecessem a ordem de Deus. Aí a serpente o que faz? Então, olha só, vai lá primeiro e questiona aquela permissão de Deus, né, de comer livremente de todas as árvores do jardim. E ela vai, né, e coloca, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui, a mulher, ela cita as palavras de Deus, só que tem um leve problema aqui. Que é leve, porque é curto, mas isso não significa que ele não foi grave. Foi grave. Qualquer acréscimo à palavra de Deus é algo gravíssimo. Mesmo que, olha só, ela vai e diz, não comereis dele, nem nele tocareis. Isso poderia ser uma consequência, poderia ser uma aplicação daquilo que Deus havia falado, até poderia ser. Mas Deus não havia falado aquilo. Então, nós sempre precisamos fazer uma diferença entre a interpretação que nós temos da Escritura, a aplicação que nós podemos fazer da Escritura e aquilo que é a própria Escritura. Precisa haver uma diferença. Não podemos atribuir ao que Deus falou, não podemos atribuir à palavra de Deus as nossas próprias interpretações ou uma aplicação do texto bíblico. E aqui, então, a Eva ela vai e diz que Deus havia falado, não comereis dele, nem nele tocareis. Só que o que Deus havia dito? Que não era para comer daquele fruto. Porque senão eles iriam morrer, certamente morreriam. Então, não comereis dele, ela diz, nem nele tocareis. Deus não havia falado isso, mas ela
Então, na batalha contra Satanás, nós precisamos ter acesso, ter conhecimento, né, e manejar bem a palavra da verdade. Nós não podemos ficar ali acrescentando coisas. E não precisamos de nenhum acréscimo. Por isso que é tão tremendo, sabe, lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3. Coloca para nós ali, amor. Eu quero permanecer aberto aqui em Gênesis, eu vou indo ler novamente aqui, mas sobe para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aí, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós temos uma instrução perfeita, ou seja, se é perfeita, não precisa de nenhum tipo de acréscimo, nada, nenhum tipo de acréscimo à palavra de Deus, para que sejamos perfeitamente instruídos para toda boa obra. Por quê? Porque toda a Escritura é que foi divinamente inspirada. Aquilo que Deus quer que nós saibamos, aquilo que Deus quer que nós conheçamos para estarmos preparados para fazer toda a boa obra e lutar contra Satanás, batalhar, né, no mundo espiritual. Nossa luta, né, a nossa batalha, como diz lá em Efésios, é contra principados, contra potestades, contra os príncipes deste mundo, né, das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Diz lá em Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós sabemos que a nossa luta é contra Satanás, contra principados, potestades e todos os demônios. Mas nessa luta nós precisamos do quê para vencer? A palavra de Deus. A palavra de Deus com fidelidade. Somente a palavra, sem tirar e nem acrescentar nada. É isso. Agora voltando lá para Gênesis 3, nós vemos então aqui, na sequência, após a mulher, né, citar de maneira desleixada, né, a palavra de Deus, ou seja, ela não estava usando dessa espada, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela não estava usando essa espada de maneira correta, de maneira pura. Se ela tivesse, quem sabe, usado de maneira perfeita, né, manejando bem a palavra da verdade, quem sabe nem teria ocorrido a queda. Mas uma vez que ela já começa a ir, né, não havia uma firmeza na palavra, aí já é o princípio da queda. Aí a serpente, não contente com ter lançado dúvidas antes na palavra de Deus, ela vai agora, a próxima declaração da serpente é uma negação completa das consequências que Deus havia falado. Olha só, versículo 4, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que Deus havia falado? Certamente morrerás. O que a serpente diz? Certamente não morrereis. Ela fala exatamente o oposto daquilo que Deus havia dito. Olha como é a estratégia de Satanás. Ele vai direto na palavra de Deus. Só que ele subverte, ele torce a Escritura. Por isso que lá, agora vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, e versículos 15 ao 17. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, o apóstolo Pedro, ele está falando aqui dos escritos do apóstolo Paulo, daquilo que o apóstolo Paulo havia escrito. Ele fala assim de Paulo, né, com muito carinho, né? Ele diz o nosso amado irmão Paulo. Que coisa tremenda isso, né? Pedro foi um apóstolo e que em dado momento foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Tinha uma situação lá onde Pedro, né, estava ali comendo com os gentios, daí veio alguns judeus lá, né, que eram da circuncisão, Pedro já começou a se afastar, Barnabé com ele e outros ali. Aí Paulo viu que eles não estavam agindo bem, pegou na cara, na frente de todo mundo, repreendeu a Pedro.
Mas esse mesmo Pedro que foi repreendido por Paulo está aqui. Não, tipo assim, não foi resistente à repreensão, não foi alguém que se endureceu diante da repreensão. Com certeza recebeu aquela repreensão, se arrependeu de ter agido daquela forma, e ponto, e foi perdoado e está aqui, né, com o relacionamento dele com o apóstolo Paulo, assim, ó, né, tão lindo, assim, né? Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, reconhecendo, né, que Deus havia capacitado o apóstolo Paulo a escrever. A sabedoria que lhe foi dada. Dada por quem? Por Deus. Pelo Espírito Santo. E aí diz assim, ó, versículo 16, falando disto como em todas as suas epístolas. Ou seja, Pedro era alguém que conhecia as epístolas do apóstolo Paulo. Lia as epístolas para ver como as cartas de Paulo estavam circulando. Já estavam sendo copiadas. E Pedro mesmo, o apóstolo Pedro, tinha acesso às cópias das cartas do apóstolo Paulo. Já tinha tido contato com elas, já tinha lido elas. E aí Pedro fala assim, ó, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Quando Pedro fala isso, ele não está falando a respeito dele mesmo. Ele está reconhecendo essa dificuldade para outras pessoas. Não necessariamente para ele. Mas, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas. Há pontos difíceis de entender. Que os indoutos e inconstantes torcem. Os indoutos e inconstantes torcem. Ou seja, então Pedro aqui está denunciando que haviam pessoas indoutas, inconstantes, que estavam torcendo os escritos do apóstolo Paulo. Torcendo como? Principalmente por meio da falsa interpretação, do mau ensino. Em vez de estarem entendendo corretamente e ensinando corretamente, estavam distorcendo, estavam torcendo as Escrituras. Os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Está vendo? Não apenas as cartas do apóstolo Paulo, mas também quais são as outras Escrituras? Aquilo que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, e possivelmente também outras cartas e quem sabe até evangelhos que já tinham sido escritos do Novo Testamento, na época em que Pedro estava escrevendo essa carta. Quem sabe ali Pedro já tinha lido Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, de Marcos, que já haviam sido escritos neste tempo. Carta de Tiago. E ele falou então que essas outras escrituras também eram torcidas por esses homens indoutos e inconstantes. Esses homens indoutos e inconstantes que torciam as escrituras eram servos de quem? De Deus? Não, de Satanás. Porque estavam fazendo exatamente aquilo que a serpente fez lá no início. Pegar as palavras de Deus e torcer as palavras de Deus. Só que além de torcer por meio do ensino, uma outra forma de torcer é também fazendo uma cópia deturpada. Nós temos, por exemplo, um herege lá no início, se eu não me engano, ele é do 2º século, Marcião. Marcião, ele foi um herege, um gnóstico, e ele foi um homem que torceu as escrituras não apenas com um falso ensino, mas também mexendo na própria escritura. Marcião, ele fez para si um cânon próprio da Escritura, onde continha só cartas de Paulo, só que não eram as cartas de Paulo exatamente como foram escritas. Ele usou o canivete para cortar as porções do texto que ele não queria. Ou seja, quando Paulo citava o Antigo Testamento, aí Marcião ia lá e removia as citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque Marcião não aceitava o Antigo Testamento. Marcião, para ele, o cânon da Escritura era composto somente de partes, olha, ó, não é o Evangelho de Lucas, partes do Evangelho de Lucas, não tem certeza se Atos dos Apóstolos, e a maior parte das cartas de Paulo, nem eram todas as cartas de Paulo. E mesmo nas cartas de Paulo, ele ainda, vários trechos das cartas de Paulo ele omitia, porque Paulo citava bastante o Antigo Testamento. E aí, como ele não aceitava o Antigo Testamento, então ele omitia essas partes.
Marcião, um herege, um homem que torcia as escrituras não apenas com um falso ensino, mas também querendo mexer na própria escritura. Aí, o que Pedro conclui aqui, versículo 17? Aliás, ele diz assim, que aqueles homens indoutos e inconstantes torciam as escrituras, né? Torciam as cartas de Paulo, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, alguém que faz isso, alguém que torce as escrituras, faz isso para a sua própria perdição. E é óbvio que se alguém for levado por esse ensino torcido, o que vai acabar acontecendo? Vai ir para a perdição juntamente. Olha o 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então ele está aqui alertando para que as pessoas não fossem atrás daqueles que torcem as escrituras e acabassem, então, indo para o mesmo caminho de perdição que aqueles homens que torciam as escrituras estavam indo. Então, o que nós vemos? Primeiramente, eu quero falar sobre o Antigo Testamento, que por exemplo, assim, os judeus até hoje, né, eles têm a sua Bíblia, que ela é composta somente desses livros, esses 39 livros que nós temos do Antigo Testamento. Então, aqui, esse é o cânon que existia até a época de Cristo. Quando Cristo, né, veio ao mundo, quando ele, que é Deus, e se manifestou em carne, veio aqui a esta terra, qual era a Bíblia que ele tinha em mãos até então? Era essa que nós temos aqui, de Gênesis até Malaquias. Essa era a Bíblia que havia até então, escrita em hebraico e algumas porções em aramaico. O texto, né, em hebraico e aramaico, que foi sendo copiado, transmitido, o que chegou até nós hoje, ele é chamado texto massorético. E esse texto hebraico, esse texto em aramaico, ele foi traduzido para outras línguas. Então, por exemplo, naquele período, no primeiro século, havia uma tradução, né, e ela foi cada vez se tornando mais famosa, né, segundo, terceiro século, que era chamada de Septuaginta, conhecida como também a versão dos 70, por isso Septuaginta, por causa seria conhecida como a versão dos 70. Antes disso já haviam traduções do hebraico para o grego, ou seja, do Antigo Testamento para o grego. Mas não se tem certeza se de fato era a Septuaginta ou não. Por quê? Porque a tal da Septuaginta, né, ela está envolta em muitas lendas. Né? Por exemplo, por que ela é conhecida como versão dos 70? Porque eles dizem que 70 eruditos, né, que conheciam tanto o hebraico como o grego, teriam cada um entrado numa sala, feito cada um deles a tradução do Antigo Testamento para o grego, e quando foram comparadas aquelas 70 traduções, elas seriam todas elas iguaizinhas, palavra por palavra, né, sem nenhuma diferença e tal. Né, tipo assim, um milagre, né, 70 homens diferentes traduzindo, e todos eles chegaram no mesmo texto. Né. Isso aí tudo é uma lenda, isso de fato não existiu. Né, e foi criada essa lenda posterior. As primeiras menções que se tem a essa lenda, né, é uma tal de carta a Aristeias, e que ela provavelmente é datada do 2º século, nem é uma coisa tão anterior assim, né? E o primeiro texto que nós temos, digamos assim, preservado, né, da Septuaginta, ele é lá, ele se encontra num texto que foi feito por Orígenes. Orígenes, ele era ele era um herege, tá? Né, se dizia cristão, mas ele era um herege. Ele que é o pai de várias heresias, como purgatório. Purgatório tem origem em Orígenes. Universalismo, né? Ou seja, de que todos vão ser salvos, inclusive o próprio Satanás vai ser salvo. Tem origem em Orígenes.
Então, Orígenes deu origem a várias heresias, né? Eu poderia citar aqui várias outras heresias, né? Uma outra, vamos citar aqui uma outra já. A pré-existência das almas, tá? Ou seja, de que Deus teria criado primeiramente todas as almas já, né? E aí essas almas já estavam prontas, estavam só esperando o momento de encarnarem. E aí Deus faria, né, e até é uma doutrina que em alguns aspectos ela dá margem para a doutrina da reencarnação. Tá? E teria várias outras, né, heresias que podia ir citando, um monte de bobagem, de coisas, né, que Orígenes fez. Além de heresias, Orígenes também é um dos pais, eu vou dizer um dos, né, para botar ali outros também junto na conta, mas ele foi um dos que desenvolveu um método de interpretação muito danoso ao longo da história da igreja, que é o método de interpretação alegórico. Então, Orígenes ele é um dos pais da alegoria, né, de pegar a Bíblia, em vez de ler e interpretar ela tal como está escrita, vai e fica fazendo 1001 histórias, né, com base numa imaginação fértil do que seria, né, o significado do texto, a interpretação do texto, mas tudo com base em alegorias. Orígenes é um dos que dá origem a esse tipo de interpretação das Escrituras. Orígenes ele viveu principalmente, né, em Alexandria. E Alexandria, então, sentiu ao longo de vários séculos a influência, né, dos escritos de Orígenes. Porque Orígenes ele era um cara que produziu muita literatura. Quem sabe assim, no tempo dele, é possível que não tivesse outro que tenha escrito tanto como ele. Por isso que acabou, sabe, ele tendo tanta influência, né, posteriormente. Né? Mesmo tendo sido declarado herege várias vezes, mesmo assim, os escritos dele tiveram muita influência porque ele produziu muita coisa. Como é que ele fazia isso? Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele ia ditando e as pessoas iam escrevendo o que ele ia ditando. Então, ele constantemente conseguia, sabe, ir produzindo material, né, dessa forma. Ele ia editando, as pessoas iam, né, tinha várias pessoas que trabalhavam para ele somente escrevendo aquilo que ele ia editando. Então, ele foi um homem que acabou produzindo muita literatura dessa forma, né, e as suas ideias, as suas heresias, né, acabaram né, sendo bastante propagadas, e várias delas, né, são encontradas até hoje na Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Mas, então, nós temos o primeiro, voltando lá, Orígenes, ele trabalhou num livro que foi conhecido como Hexapla. Hex, de 6, né? É como se fosse um livro com 6 colunas. Tá? Hexapla, seria um significado, né, parecido, né, o que seria assim, o significado de Hexapla seria, né, um livro com 6 colunas. Essas colunas, elas tinham o texto em hebraico, e depois tinha várias traduções desse texto em hebraico para o grego. E numa das linhas, tinha uma tradução própria de Orígenes, tinha outras traduções de outros homens, né, outras traduções famosas na época, e uma das linhas era o que seria a Septuaginta. Tá? Então, o que nós temos na Hexapla de Orígenes é o texto mais antigo, né, vamos dizer, o manuscrito mais antigo que se tem acesso, né, com o texto da Septuaginta é na Hexapla de Orígenes. E alguns entendem até que haveria a possibilidade de a Septuaginta ter surgido pela mão do próprio Orígenes, de ela não ser anterior. Alguns sugerem que o próprio Orígenes é quem teria, né, vamos dizer assim, criado, né, a Septuaginta. Eu não entendo que a Septuaginta tenha origem, tenha sua, né, tenha sido criada por Orígenes. Tá? Mas também é óbvio que a ideia da tradução dos 70, né, aquela lenda dos 70, também não faz sentido nenhum. Qual é a probabilidade maior, né, de quem foi aquele que, pelo menos, mandou fazer, né, aquele que foi o responsável, né, pelo surgimento da Septuaginta? O mais provável é Filo de Alexandria. Tá? Filo de Alexandria, né, era um homem, era um erudito, né, viveu no primeiro século, e ele
era um homem muito rico, e não vou aqui entrar em detalhes hoje, até posso mandar para os irmãos, né, posteriormente aqui, alguns links de estudos, né, que tem no YouTube, assim. Tem um pastor americano, assim, que fez um estudo bem extenso, assim, tem pelo menos uns 5 ou 6 vídeos, somente sobre a Septuaginta. E ele vai trazendo, sabe, as citações dos materiais lá daquela época, né, citações em Orígenes, citações lá de Agostinho e vários outros, né, textos muito antigos, assim, e inclusive, né, daquele período de Filo de Alexandria, né, e a conclusão mais, vamos dizer assim, aquele que se encaixa melhor, sabe, como tendo sido o originador da Septuaginta, tenha sido Filo de Alexandria. O que acontece? Por que eu estou citando aqui a Septuaginta? Porque ela é uma tradução do Antigo Testamento, só que a Septuaginta, ela não é uma tradução boa do Antigo Testamento. Ela não é uma tradução fiel do Antigo Testamento. Pelo contrário, se tu for ler, esses tempos eu peguei um trecho do livro de Jó para ler, sabe, da Septuaginta. Uma tradução direto da Septuaginta. Somente a Septuaginta sendo traduzida da porção inicial ali, aqueles primeiros capítulos do livro de Jó. Assim, ó, eu fiquei abismado como alguém pode considerar aquilo nem sequer uma tradução. Ela chega a ser pior que uma linguagem de hoje, para os irmãos terem uma ideia. Pelo menos naquela porção de Jó. Né? Não vou dizer que ela seja toda ela, né, exatamente naquele padrão, mas se vários, até mesmo porque a Septuaginta tem, né, ela não é uma tradução feita por uma pessoa só, são vários que traduziram. Então, ela tem alguns livros que a tradução é um pouco melhor que a de outros livros. Né? Mas vários livros, assim, eles são traduzidos por aquilo que a gente conhece hoje como equivalência dinâmica, ou até mesmo paráfrase. Tem acréscimos, tem coisas assim, é uma coisa assim, terrível. A Septuaginta tem vários textos que no hebraico, quando tu olha direto o hebraico, são textos messiânicos. A Septuaginta deturpa completamente e tira completamente o sentido messiânico do texto. E aí, muitos autores hoje querem defender que a Septuaginta foi usada por Cristo e os apóstolos, meus irmãos. Querem defender que o apóstolo Paulo, quando citava o Antigo Testamento, e óbvio que ele escreveu em grego, né? Então ele citava o Antigo Testamento em grego, ele não escreveu em hebraico, né, no Novo Testamento, não escreveu a carta aos Romanos, quando escrevia ali, né, e citava uma porção do Antigo Testamento. Paulo não estava escrevendo em hebraico, ele estava traduzindo, né, e escrevendo em grego. Aí alguns dizem que Paulo citava a Septuaginta, que Pedro citava a Septuaginta, e outros escritores, né, do Novo Testamento citavam a Septuaginta. Só que é muito problemático, meus irmãos. Como é que Paulo, Pedro, João, o próprio Cristo, todos eles conhecendo, né, o texto em hebraico, será que seria algo muito difícil para eles traduzirem? Eles que conheciam o hebraico, conheciam o grego, falavam ambas as línguas, seria algo muito difícil eles traduzirem diretamente do hebraico? Será que o Espírito Santo, que é aquele que moveu os apóstolos, moveu os escritores do Novo Testamento, né, a escreverem, seria muito difícil para o Espírito Santo traduzir o Antigo Testamento para o grego? Será que o Espírito Santo precisava citar uma versão, a Septuaginta, uma tradução ruim? O Espírito Santo precisou fazer uso da Septuaginta? Será, meus irmãos? Então, assim, eu tenho certeza que não. E aí, quando se olha e pega todas as citações que nós temos no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, é em torno de 1/3 que se aproxima de como é que está, né, na Septuaginta. Em torno de 1/3. Em alguns casos, pode ser apenas uma coincidência, mas existe um aspecto. Como a primeira versão que nós temos, né, digamos assim, a mais antiga, né, que nós temos acesso da Septuaginta, ela foi escrita por Orígenes, o que provavelmente aconteceu? Não é que havia uma citação da Septuaginta no Novo Testamento.
Orígenes, conhecendo o texto do Novo Testamento, aquilo que os apóstolos haviam escrito, fez o oposto. Pegou e colocou o texto, a forma como estava no Novo Testamento, e colocou na Septuaginta. Ou seja, ele fez o inverso, não a Septuaginta sendo citada no Novo, mas aquilo que Orígenes percebeu que estava sendo citado do Antigo Testamento. Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo. Digamos que a passagem lá de Isaías, né, um texto de Isaías que Paulo estava citando. Tá? Paulo fez a tradução no Novo Testamento da passagem lá de Isaías que ele citou. O que alguns entendem? Paulo citou a Septuaginta aqui. Orígenes pode muito bem ter olhado, Paulo está citando esse texto aqui, do hebraico. Mas na Septuaginta está um pouquinho diferente. Deixa eu corrigir a Septuaginta aqui pela citação que Paulo, porque o apóstolo certamente escreveu de maneira, traduziu de maneira melhor do que aqui na Septuaginta. Muito mais provável é que Orígenes tenha corrigido, ou algum outro, posteriormente tenha corrigido a Septuaginta pelo Novo Testamento, do que o Novo Testamento citar a Septuaginta. Tá? Mas, então nós temos ali, a Septuaginta, ela basicamente, eu diria assim, que já é uma tentativa de tentar mexer, sabe, no texto do Antigo Testamento. Porque ele muda em vários momentos. Se os irmãos forem pegar, eu não vou citar aqui como é que está na Septuaginta, tá? Porque eu acabei não pegando assim aquele texto aqui, que eu lembrei agora, né? E então eu acabei não preparando antes ali para poder mostrar. Mas assim, vamos pegar esse texto aqui de Isaías, que é um texto messiânico, né? Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha que texto tremendo, meus irmãos. Falando a respeito de Cristo, né, que é o menino que nos nasceu, que é o filho que nos foi dado, né, cujo principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome, né, se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ou seja, fala da divindade de Cristo. Ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Ou seja, fala da eternidade de Cristo. Ou seja, ele não está dentro do tempo. Cristo, ele é antes de todas as coisas. Ele é o príncipe da paz. Agora, meus irmãos, se nós fôssemos pegar esse texto aqui na Septuaginta, é uma coisa terrível. Tá? É uma coisa terrível. Me lembrem depois, tá? De a gente fazer ali a pesquisa para a gente poder ver como é que está esse versículo aqui na Septuaginta. Não, agora não. Mas depois, quando a gente finalizar, né, a reunião aqui, a gente pega, né, a gente faz a pesquisa ali. Né, mas me lembre depois, porque eu acabo esquecendo, né? Lembro que a gente vai fazer essa pesquisa aqui, assim, para ver o que ela faz, e não é o único texto, tá? Não é o único texto messiânico que a Septuaginta torce e tira qualquer resquício de profecia messiânica, né, do Antigo Testamento. Agora, indo para o Novo Testamento. Tá? Novo Testamento, então, a gente já viu, né, no culto passado, quinta-feira passada, né, que nós temos aqui, texto massorético em hebraico, que é o que dá base à tradução que nós usamos, que é a ACF, e nós temos o Novo Testamento, que é o texto receptus, texto recebido. Esse aqui é o texto que foi usado ao longo dos séculos pelas igrejas fiéis. Sempre foi o texto utilizado, o texto recebido. Antes ele era manuscrito. Na época da Reforma, quando já havia imprensa, então ele passou a ser impresso. Né? E sempre foi o texto usado para as traduções nas igrejas protestantes. Isso desde a época da Reforma até o século XIX.
Sempre foi esse o texto utilizado para as traduções. No século XIX, emerge um outro texto, que é chamado texto crítico. O texto crítico ele é fruto de uma caminhada teológica que começou-se a ser trilhada, né, por vários homens, de teologia liberal, de linha liberal. E aí, eu queria... Põe ali aquela lista, né, de homens que deram, né? Olha só, principais editores do texto crítico. Tá? Aqui nós temos aqui alguns homens, né? Eu quero ler depois a biografia desses homens, para os irmãos terem uma noção, né, do que eles desenvolveram. A partir do trabalho desses homens aqui, começou a se, né, criar todo um pano de fundo, né, toda uma teoria, né, para tentar descredibilizar o texto recebido. Então eles começaram a fazer aquele trabalho da serpente de colocar dúvidas no texto recebido. Para fazer o quê? Para poder lançar um outro texto, que é esse texto aqui, chamado texto crítico. Ele é publicado, esse aqui, olha só, texto recebido, que é o texto fiel, é publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Enquanto que o texto crítico, que é fundado com toda uma teoria textual liberal, naturalista, racionalista, esse aqui é o texto crítico que é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. É o texto que eles usam. A gente já vai chegar, né, na linha histórica, como é que esse texto veio a surgir, esse texto que a gente tem aqui hoje, publicado, né, pela SBB aqui no Brasil. E que dá base para várias das versões que nós temos em português. Linguagem de Hoje, Revista Atualizada, NVI, NVT, Bíblia Viva, A Mensagem, sabe, isso, NTLH, tem a Bíblia de Jerusalém, assim, ó, todas as versões católicas, né, podemos dizer, né, e agora, todas essas baseadas no texto crítico. Agora, baseado no texto recebido, nós temos, a que nós usamos aqui, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, LTT, que é Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional, e Bíblia King James Fiel, 1611. Tem que tomar cuidado porque tem a Bíblia King James atualizada. Essa Bíblia King James atualizada, ela também é baseada no texto crítico. A que é baseada no texto recebido é a Bíblia King James Fiel, 1611. Essas três são 100% baseadas no texto recebido. E nós temos outra versão que também é muito popular no Brasil, que é a Revista e Corrigida, né, Almeida Revista e Corrigida, que ela é, assim, ela é muito baseada no texto recebido, mas infelizmente ela tem algumas porções, né, de infiltração do texto crítico. Então ela é baseada no texto recebido, mas ela tem infiltrações do texto crítico. Mas ela já é melhor, né, do que qualquer uma daquelas outras que eu citei antes. Revista Atualizada, NAA, né, NVI, a nova NVI que foi lançada agora e tal. Hoje a gente nem vai entrar nas diferenças entre elas, né, isso a gente vai fazer a partir de quinta-feira que vem, a gente vai começar a mostrar, né, as diferenças entre essas versões. Tá? Mas, vamos lá, como é que... qual é a base que esses homens, né, esses homens fizeram para construir um outro texto grego, né, chamado texto crítico? Eles se utilizam de uma meia dúzia de manuscritos, principalmente 2 manuscritos. Lembrem que na quinta-feira passada eu falei que os manuscritos que nós temos, né, que restam, né, até hoje, é em torno de 6.000 manuscritos. A grande maioria deles vem da onde? Põe para mim aquele mapa do Império Bizantino.
Nós temos ali, né, no Império Bizantino algumas regiões. A região do Império Bizantino, que era de fala grega, né, e que para onde o texto bíblico foi mandado, né? A gente já tinha visto, né, as regiões ali para onde as cartas, né, carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses, aos Gálatas, né, e tantas outras, né, elas foram mandadas para a região onde era o Império Bizantino, onde hoje é a Turquia, onde hoje é a Grécia. E nenhuma das cartas, nenhum dos livros do Novo Testamento foi mandada para a região do Egito, que é onde estava Alexandria. Alexandria era a capital do Egito. E o que acontece? Os textos, né, que dão base ao texto crítico, eles têm a sua origem em Alexandria, lá no Egito. Então, eles são textos, né, que, podemos dizer assim, eles são de família alexandrina. Eles são uma meia dúzia de manuscritos. Os principais deles são o Códice Sinaítico e o Códice Vaticanus. O Códice Vaticanus, ele foi encontrado aonde? Onde se tem uma menção, né, histórica a respeito dele. É um pouco antes da Reforma, né, lá pelos anos 1400, ele é mencionado a primeira vez, assim, ele é catalogado, né, na Biblioteca do Vaticano, aqui em Roma, né, em 1400 e alguma coisa. Mas, não sei se de fato é real, né, a datação que se dá a ele, mas a princípio ele seria lá, né, entre o quarto e o quinto século. Né, ou seja, né, por volta ali do final dos anos 300, 380, 390, o início, né, dos anos 400. Então, o Códice Vaticanus, né, que se encontra até hoje na Biblioteca do Vaticano, ele se originou aqui em Alexandria, né, mas foi parar lá em Roma. E tem um outro códice, que é o Códice Sinaítico, tá, que ele foi encontrado aqui, ó. Aqui tem uma península, que é chamada Península do Sinai. É aqui que o povo de Israel, quando sai do Egito, cruza o Mar Vermelho, eles ficam rodeando, né, aqui nesse deserto aqui. Depois sobem, né, para Canaã. Jerusalém aqui, né, terra de Canaã. Aqui no Sinai, ao pé do Monte Sinai, tinha um mosteiro, que tinha o nome, né, Mosteiro de Santa Catarina. Ali que foi encontrado esse manuscrito, né, o Códice Sinaítico. Esses dois, eles são códices, né, ou seja, eles não são em formato de rolo, né, eles são em formato de livro, né, ou seja, em formato de códice, né, que nem nós temos aqui. Por isso, Códice Sinaítico, Códice Vaticanus. E esses dois são os principais que dão base ao texto crítico. Tá? Qual que é o problema com eles? O problema é que eles têm muitas diferenças com aquela grande maioria de textos que vieram da região do Império Bizantino. Essa região aqui, ó, para onde foram enviadas as cartas. A gente já viu na quinta-feira passada que as cartas, praticamente todo o Novo Testamento, ele foi mandado para onde? Para essa região aqui. Não para Alexandria. Então, o texto que surge aqui em Alexandria, para início, ele já tem uma geografia distante já da região para onde foram os textos originais enviados. Outro ponto. Alexandria, nós temos o surgimento de muitos hereges, como, por exemplo, Orígenes e muitos outros. Né? Por exemplo, o Bispo Ário. Bispo Ário, ele dá origem, né, a uma doutrina que é chamada de arianismo, que nega a divindade de Cristo e nega a divindade do Espírito Santo. Coloca apenas o Pai como Deus, mas o Filho e o Espírito Santo, né, são dados, são como criaturas do Pai. Só que o Filho e o Espírito Santo não foram criados. Eles são Deus, juntamente com o Pai. Nós temos um Deus, mas esse único Deus, ele subsiste em 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O arianismo nega isso. O que acontece? Constantino, né, na época do Concílio de Nicéia, né, o imperador era Constantino. Pode deixar aí. Constantino, ele manda fazer sob a autoridade do imperador Constantino,
manda fazer o concílio de Nicéia. E só que, posteriormente, ele também pede para que fossem publicadas, né, escritas assim, em torno de 50 Bíblias. Ele pede para serem feitas, 50 Bíblias. Ele, digamos assim, com a autoridade do imperador, ele manda, né, essas Bíblias serem feitas. Só que tem um detalhe, né? Tem muita gente que acusa, né, que a doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade, ela foi fundada no Concílio de Nicéia. Tem gente que acusa, né, dizendo assim que antes não existia a Trindade, que só ali é que, né, que se passa a defender a Trindade. Só que tem um detalhe, o imperador Constantino, ele não era trinitariano. Não sei se os irmãos sabem, mas Constantino, ele era ariano. Ele foi batizado por um bispo ariano. E ele era ariano. Então, como é que, se o concílio que ele mandou fazer fosse para... Ele, no mínimo, teria que ser um imperador trinitariano. Mas não, ele não era. Ele era ariano. Ou seja, tinha tudo para que o concílio de Nicéia, se fosse, né, ele ter influenciado e tal, para as doutrinas e tudo, teria tudo para que fosse definido, então, no concílio de Nicéia, a doutrina do arianismo, e não a doutrina do trinitarianismo, né? Então, mas a questão é, ele sendo ariano e encomendando 50 cópias da Bíblia aqui de Alexandria, é possível que o Códice Vaticano seja uma dessas 50 cópias que tenha ficado até então. Pedida por um imperador ariano, e por isso que no Códice Vaticano nós temos várias menções que no texto recebido falam da divindade de Cristo, mas que no Códice Vaticano elas são anuladas. Ele em vários pontos anula a divindade de Cristo. E esse ponto aí a gente vai trazer. Semana que vem eu quero mostrar, assim, quem sabe chega a uma dezena de textos, pelo menos, que alteram e muda, e tipo assim, tenta tirar a divindade de Cristo nesse Códice Vaticano, que dá base ao texto crítico, e então que o texto crítico acaba seguindo o Códice Vaticano. Mesma coisa acontece no Códice Sinaíticos. Os dois são da mesma época. Eles são diferentes um do outro, tá? Eles não são iguais um ao outro. Mas eles são da mesma época e os dois são dois bem, assim, são dois códices bem corrompidos. Ao ponto que só entre os dois, tá? Os dois são os principais que dão base a esse texto ruim, o texto crítico, tá? Só que esses dois manuscritos, o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos, se a gente for pegar só os evangelhos, só nos evangelhos, eles têm em torno de 3.000 palavras diferentes. Os dois, que dão base ao texto crítico. Entre os dois, eles têm em torno de 3.000 palavras diferentes somente nos evangelhos. Como é que esses dois manuscritos podem ser tidos como confiáveis para se definir o que é o texto bíblico? Aí se abre mão dessa grande maioria de manuscritos que vem do Império Bizantino, mais de 5.000 manuscritos, que são concordantes entre si e que dão base ao texto recebido, que é baseado então nessa grande maioria de manuscritos, palavra de Deus que foi preservada. Aí se abre mão dessa grande maioria de manuscritos de origem no texto, né, de origem bizantina, né, de família bizantina, para se passar a adotar dois manuscritos que, por mais que sejam antigos, são manuscritos corrompidos. Por que eles permaneceram até hoje? Sendo tão antigos, lá do ano 300, 400, por que eles permanecem até hoje? Porque não foram usados. Pega uma Bíblia que tu, não gostei dessa versão, e tu deixa lá na estante guardadinha. E compara com uma outra que tu, essa Bíblia aqui é boa. E tu vai lá e manuseia, folheia e usa. O que vai acontecer com a Bíblia que tu usa? O que vai acontecer com a Bíblia que tu usa? Ela vai começar a amassar as folhas, vai começar... Daqui a pouco tu... essa Bíblia aqui... Passou-se alguns anos, daqui a pouco tu já não tem mais nem condição de estar usando aquela Bíblia que tu... né, aquela Bíblia boa que tu... Mas aí tu vai lá olhar aquela Bíblia que tu não gosta, né, aquela Bíblia ruim, que estava lá na estante, está lá bonitinha, preservadinha. Né? Por quê? A falta de uso faz com que algo fique preservado. Conservado, vamos dizer assim. Né? E já agora, quando tu usa muito algo, com o tempo aquilo vai se deteriorando. Então, por que nós temos uma grande quantidade de cópias na região bizantina,
mas são cópias mais recentes, não são tão antigas, porque eram cópias boas, iam sempre sendo copiadas e usadas e usadas e usadas até que, né? Imagina, como é que tu vai querer que algo fique ainda, né, sendo usado 1000 anos? Será que essa Bíblia aqui, daqui a 1000 anos, se ela fosse constantemente manuseada, o que ia sobrar disso aqui? Então, assim, por isso que as cópias, né, bizantinas, elas são mais recentes. Elas são a grande maioria porque elas sempre foram sendo copiadas e usadas. Então, ou seja, o constante uso pela igreja, pelo povo de Deus. É dessa forma que Deus preservou a sua palavra. Nós não lemos lá, né, a gente leu, não na quinta-feira passada, mas na outra, né? Quantas promessas, né, de Deus sobre que as suas palavras não iriam se apartar da boca da sua descendência, da descendência da sua descendência, e assim, tipo, falando das gerações, né, para 1000 gerações e tal. Tantas vezes, sabe, nós vemos essas promessas de Deus, de que a palavra de Deus ela seria preservada, mas não preservada escondida lá, onde ninguém tem acesso e ninguém usa, mas não, ela seria preservada em uso pelo seu povo. Então, qual texto que é o texto preservado? 2 manuscritos completamente discordantes um do outro e que ficaram lá escondidos, foram encontrados. Uma primeira menção é lá pelo ano 1400 na Biblioteca do Vaticano, e que só começou a ser, de fato, examinado lá pelos anos 1800. Já se tinha um conhecimento dele, mas onde, né, houve uma permissão um pouco maior para ter acesso a ele, foi depois dos anos 1800, os vaticanos. O outro lá, o sinaítico, a história é mais cabulosa ainda. O sinaítico, aquele, que é outro manuscrito ruim que dá base ao texto crítico, ele estava lá no mosteiro lá de Santa Catarina, ao pé do Monte Sinai. Tischendorf vai lá, ele era um crítico textual, de linha liberal, vai lá à procura, né, chega lá naquele mosteiro, vê que eles tinham muitos manuscritos antigos, e aí lá num cesto para descarte, estava lá várias folhas, né, várias páginas lá de um manuscrito muito antigo. Ele olhou, pá. Aí, onde é que está o restante disso aqui? Ah, está lá. Aí, tá lá. Era o manuscrito sinaítico. Estava pronto para ser descartado. Os caras dele fazer fogueira com um monte de manuscrito antigo. E aí, era mais um que ia ir para o fogo. Lá escondido. Ninguém, a igreja, né, ao longo de vários séculos, né, sem nunca ter tido acesso àquele manuscrito. Aí, será que esses dois aí é que são a palavra preservada de Deus? Um preservado lá na biblioteca do Papa e outro preservado num mosteiro escondido lá. Acho meio difícil, né? Então, assim, é óbvio que se as promessas de Deus são verdadeiras, e elas são, a palavra de Deus foi preservada em uso pela igreja ao longo de todos os séculos. Onde é que nós vemos essa evidência? Na região do Império Bizantino, onde nós temos essa grande maioria de manuscritos que chegaram até nós e que dão base ao texto recebido e não ao texto crítico. Agora eu quero passar, né, a falar sobre esses... Aliás, antes, põe nos slides ali desde o primeiro. Isso. Olha só, a palavra de Deus ao longo, né, dos séculos ela foi sendo copiada. Quais eram os materiais no qual a palavra de Deus foi copiada? Já comentei esses dias, mas só para reforçar, né? Em papiros, né, que nós temos ali a descrição, o que são esses papiros, pergaminhos, né, são os meios pelos quais, né, a palavra de Deus foi, os materiais nos quais a palavra de Deus era copiada, né, em papiros e em pergaminhos. O papel ele já tem, né, uma origem já mais posterior, né? Passa próximo slide. Outro ponto. Os papiros e pergaminhos eram o meio pelos quais as escrituras, né, eram copiadas. Ou seja, quando alguém queria ter a Bíblia em mãos, ela era copiada ou em pergaminho ou em papiro. O que são os lecionários? Tá?
São outras formas de nós termos acesso, né, ao texto da Escritura. Só que o lecionário, ele não era, vamos dizer assim, uma cópia, ele não era a Bíblia. Ele era uma porção da Escritura utilizada no culto. Então, era como se fosse, vamos fazer uma série de porções para o uso, né, de textos bíblicos para o uso no culto. Aí, num culto, a gente vai usar essa porção aqui, no outro culto a gente vai usar essa outra porção, no outro culto a gente vai usar essa outra porção, e aí aquelas porções que seriam lidas no culto, elas estavam registradas aonde? Nos lecionários. Só que o que acontece? Então, o lecionário ele não é necessariamente, né, uma Bíblia inteira. Eles são porções, né, das Escrituras para uso nos cultos. Só que a porção está ali registrada. É a porção de Mateus, de tal parte até tal parte. Então, essa grande quantidade de lecionários que se tem, né, tu consegue saber, então, qual é o texto que estava copiado ali, né, e ele dá base para o quê? Ele concorda com o quê? Os lecionários concordam com o quê? Com o texto lá do manuscrito sinaítico Vaticano ou com a grande maioria de manuscritos bizantinos? Com a grande maioria de manuscritos bizantinos. Então, os lecionários são mais uma prova, né, podemos dizer assim, de como a igreja, ao longo dos séculos, utilizava o texto que dá base ao texto recebido. É o texto que nós temos hoje, que é utilizado na tradução em português que nós temos aqui em mãos, a CF. Aqui, outra forma que nós temos também para identificar, né, as leituras, né, do texto original, as versões antigas. Nós temos aqui, a Peshitta. Peshitta é a tradução do Novo Testamento para o aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A tradução para o aramaico é chamada de Peshitta. Tradução para a língua falada no Egito, o copta, era a versão copta. Aqui nós temos a versão armênia, né, da região lá da Armênia, e em latim, tradução feitas em latim, nós temos duas. Nós temos a Antiga Latina e nós temos a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela foi traduzida por Jerônimo. Jerônimo era um teólogo lá da época de Agostinho, tá? Lá pelos anos, né, 400, podemos dizer assim. Só que antes disso não tinha Bíblia em latim? Tinha. Já tinha desde o 2º século, já tinha uma tradução para o latim do Novo Testamento. E essa tradução é chamada a Antiga Latina. Ou seja, para identificar que ela veio antes da Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. A grande maioria das leituras, né, quando tem ali alguma diferença entre o texto crítico e o texto recebido, elas dão base mais para qual texto? Texto recebido ou texto crítico? Texto recebido. Glória a Deus. E aí, próximo slide. Citação dos pais da igreja. Nós temos aqui, pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, os pais latinos, né, Ambrósio, Jerônimo, Tertuliano, Agostinho, e pais capadócios, Basílio, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo. E tem muito, poderia aqui citar vários outros. Quem são esses pais, né, chamados pais da igreja? São os primeiros pastores, né, ou também padres, né, que tinham escritos que foram, vamos dizer assim, que têm conhecimento até os dias de hoje, que viveram ali no 2º século, viveram no 3º século, 4º século, 5º século, né? E aí, então, assim, esses pais apostólicos são aqueles que viveram no final do 1º século e início do 2º século, ou seja, eles tiveram contato com os apóstolos. Tiveram contato daqui a pouco com João, principalmente, né, que foi o último a morrer, né? Alguns desses outros pais eles não chegaram a ter um contato direto com apóstolos, mas tiveram, digamos assim, um contato com aqueles que tinham contato com os apóstolos. E assim, né, por diante. Mas o que acontece? Nos escritos desses homens, tem um erudito, na época quando surgiu o texto crítico, ele foi publicado por Westcott e Hort. Eu não vou entrar, né, na biografia, nos problemas com esses dois homens. Eu até mandei um texto no grupo aqui da igreja,
eu mandei ali um texto, então peço que os irmãos, né, leiam ele, para os irmãos terem uma noção de quem eram, né, Westcott e Hort. Tá? Mas quando eles publicaram o texto crítico, né, Westcott e Hort, na época tinha um erudito que defendia o texto recebido. Ele era chamado Burgon, o sobrenome dele era Burgon. Burgon foi um homem que ele leu muito os pais da igreja. E ele foi se apegando, toda vez que os pais da igreja faziam alguma citação do texto bíblico, ele ia e anotava a citação. E ele chegou a fazer essas anotações mais de 60 mil, citações. A vasta maioria delas concorda com qual texto? Texto recebido ou texto crítico? Texto recebido. Ou seja, a evidência que nós temos nos pais da igreja dá base principalmente para quem? Para o texto recebido. Então, assim, quando nós vamos pegar as várias evidências, as várias testemunhas, sempre elas concordam, na sua grande maioria, com o texto recebido e não com o texto crítico. Ou seja, nós vamos percebendo que ao longo da história da igreja, de fato, o texto que foi utilizado era o texto recebido e não o texto crítico. O texto crítico sempre foi minoritário, porque foi uma corrupção e que foi identificada. Uma vez que aqueles dois manuscritos que dão base ao texto crítico, os dois principais, o Sinaítico e o Vaticano, uma vez que foram percebidos como manuscritos defeituosos, problemáticos, é óbvio que teriam sido, descartados, não, a gente não vai usar isso aí. A falta do uso, por já serem identificados como ruins, fez com que permanecessem preservados. Como teria sido bom, se em vez de só deixarem lá num canto, tivesse jogado fora uma vez, Mas só ficou ali, guardado, sem uso, aí lá em 1800 e pouco, os caras vão e ressuscitam esses textos e fundamentam, então, um novo texto para tentar, e começam, a partir daí, surgirem revisões nas traduções. Mas vamos lá, passa aí o próximo. Principais editores do texto crítico, tá? Johann Jacob Griesbach. Vamos ver quem é esse cara aí primeiro. Eu vou usar esse livrinho aqui, que vai ajudar bastante a gente nesse aspecto. Olha só. Quem é esse homem? Foi um professor da disciplina do Novo Testamento, com uma paixão pelo criticismo textual. É importante notar que Griesbach, desde seus dias de estudante de graduação, foi influenciado pela maré de enchente do racionalismo, que varria o seu país, e era um inimigo do cristianismo ortodoxo. Ou seja, ele era um cara de linha liberal completa. Ele abandonou o texto recebido e teceu um novo texto, contendo muitas das novidades posteriormente popularizadas por Westcott e Hort. Griesbach mantinha o assombroso ponto de vista de que, entre as várias variantes para uma passagem do Novo Testamento, tem que merecidamente ser considerada como suspeita aquela que, mais do que as outras variantes, manifestadamente favorece os dogmas da ortodoxia. Ou seja, o que ele dizia? Se tem duas passagens em dois manuscritos gregos, que estão diferentes. Aí ele vai dizer assim, qual que é a verdadeira? A verdadeira é aquela que não está de acordo com a sua doutrina. Essa para ele é a verdadeira. Ou seja, ele faz exatamente a inversão. O que ele entende? Se o texto está falando de arrependimento, mas o outro manuscrito não cita o arrependimento, na visão dele, qual vai ser o verdadeiro? Aquele que reforça a doutrina, essa doutrina, é o que cita o arrependimento. Então, para ele, o verdadeiro é o que não cita. Olha só, você vê que ele faz exatamente, ele é um cara diabólico, uma mentalidade diabólica. Ele considera verdadeiro aquilo que vai contra essa doutrina. O texto que desfavorece essa doutrina, esse aqui é que é verdadeiro. Em outras palavras, de acordo com esse princípio, se houver uma passagem no texto recebido que evidente e fortemente implica ou ensina a divindade de Cristo, em natureza e essência, ou ensina alguma outra doutrina fundamental da fé, em alguns outros velhos manuscritos, como, por exemplo, lá no texto do Sinaítico ou do Vaticano, lá, tem uma variante que diminua aquela ênfase, ou que, por omissão de todo, joga no lixo, então esta última variante deve tomar precedência sobre aquela primeira. Essa era a forma desse Griesbach lidar
com o texto bíblico. Ou seja, ele se apropria das variantes ruins que vão desfavorecer a doutrina e diz, essa aqui é que é a variante verdadeira. É assim que vai surgindo o texto crítico, né? Já começa com, olha que tipo de pensamento que se tem, né? Bom, outro aqui, ó, o Leonhard Hug. Foi um erudito alemão, teólogo católico romano, tá? Não era protestante esse aqui. Em 1808, ele introduziu a teoria de que no século II, o texto do Novo Testamento tinha se tornado profundamente degenerado e corrompido, e que todos os textos hoje sobreviventes são meramente revisões editoriais daquele texto corrompido. Ou seja, ele simplesmente diz assim, ó, nós não temos nada preservado até hoje. A única coisa que o cara fez foi dizer, aquilo que Deus prometeu, que iria preservar a sua palavra, Deus não cumpriu. Basicamente, esse cara, a única coisa que ele fez foi isso, ele estabeleceu uma teoria de que Deus não teria preservado a sua palavra, de que todos os manuscritos que se tem hoje seriam todos corrompidos. Esse é um dos que dão base teórica para o surgimento do texto crítico. Olha o tipo de gente. Karl Lachmann, 1793 a 1851. Tem sido descrito como um racionalista alemão. Publicou edições do Novo Testamento em Berlim, na Alemanha, em 1842 e 1850. Ele foi um professor de filologia clássica e alemã em Berlim. E ele começou a aplicar ao texto do Novo Testamento em grego as mesmas regras que tinha usado para editar textos dos clássicos gregos, os quais têm sido radicalmente alterados ao longo dos anos. Lachmann tinha estabelecido uma série de diversas pressuposições e regras que usou para chegar aos que queria serem os textos originais dos clássicos gregos. Ele agora começou a usar essas mesmas pressuposições e regras para corrigir o Novo Testamento, que ele também pressupunha ter sido irrecuperavelmente corrompido. Mas ele cometeu um erro por demais evidente. O cuidado reverente e amoroso prestado pelas igrejas fiéis ao copiar e preservar as escrituras não foi igualado por um processo similar ao copiar os clássicos gregos. Então, o que acontece? Qual é o problema que o Lachmann ele acaba propagando, difundindo? De que o lidar com o texto da escritura se deveria lidar com o texto da escritura da mesma forma como lida com qualquer outro tipo de literatura humana. Só que não. Quando chega para lidar com o texto da escritura, tu tem que chegar com reverência, porque é a palavra de Deus. Tu não pode chegar diante do texto da escritura lidando como se tivesse, tipo assim, ó, é um livro de história, é um livro de geografia, é um livro de matemática, é o jornal. Não. Tu não pode chegar diante da Escritura lidando com o texto da Escritura como se estivesse lidando com qualquer outro tipo de livro. Mas ele vai e estabelece, né, essa forma de lidar com o texto bíblico, né, como se fosse uma literatura qualquer. Outro ponto terrivelmente problemático. Ele continua na mesma linha do Hug aqui, o Lachmann, ele parte do pressuposto seguinte, de que a palavra teria se corrompido ao longo dos séculos. Ou seja, ele não crê, ele já parte de um pressuposto de incredulidade, de que a palavra de Deus ela teria se corrompido. Por isso, nós estamos lidando com a palavra de Deus. Deus ele revelou a sua palavra e Deus disse que iria preservar a sua palavra. Nós já vimos aqui, né, dezenas e dezenas de citações de Deus prometendo preservar essa palavra. Então nós temos que partir de qual pressuposto? O pressuposto da fé na preservação. Essa é a forma que nós temos que lidar com a palavra. Nós temos que olhar e primeiro, bom, Deus prometeu preservar a sua palavra. E é assim que a gente vai chegar e lidar com o texto bíblico. Esses homens já partem do pressuposto completamente às avessas. É o pressuposto de Satanás. Ou seja, de que a palavra teria se corrompido. Essa é a forma que o Lachmann propagou, né, de se lidar com o texto bíblico. E que depois, tudo isso que eles vão estabelecendo vai sendo seguido pelos demais. Esse que é também um outro problema. Porque todos os que vão vindo depois, eles vão somando, né, aquilo que esses aqui já tinham desenvolvido. Samuel Tregelles aceitou os pontos de vista de Lachmann, né, e ele disse, tem que ser concedido a Lachmann um reconhecimento disso, que ele tomou a frente no caminho de jogar fora os assim chamados textos recebidos e corajosamente colocar o Novo Testamento completa
e inteiramente sobre uma base de real autoridade. Olha isso, real autoridade. Qual que é essa real autoridade, né? O que Lachmann supunha ser real autoridade era o manuscrito Vaticanus. O manuscrito Vaticanus era o que ele chamava de real autoridade, que por séculos tinha repousado em desuso no castelo do Papa, e alguns outros poucos manuscritos similarmente não merecedores de respeito. Essa era a real autoridade que esse cara falava. Tischendorf, Konstantin Tischendorf, foi um editor alemão de textos bíblicos, né, que viajou o mundo, né, e ele foi o cara que encontrou aquele texto, o Sinaítico, lá no mosteiro de Santa Catarina. O cara que, né, trouxe à luz novamente, né, aquele texto esquecido, né, o texto sinaítico, o códice sinaítico. O cara que trouxe esse manuscrito à luz foi Tischendorf. Passa o próximo slide. Aí nós chegamos nos dois que dão origem, né, que publicam o texto crítico que vai ganhar o mundo, assim, que vai, né, se tornar famoso. Esses dois editores, ó, Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort. Esses dois, texto crítico que eles editaram, ficou conhecido como, pelos seus sobrenomes, Westcott e Hort. E esses homens, eu não vou entrar na biografia deles, vou pedir, né, para os irmãos, né, para a gente poder ganhar tempo, né, leiam, né, aquele texto que eu coloquei no grupo da igreja, tá? Ali, assim, ó, é de ficar de queixo caído com o quão terrível era a conduta, né, o pensamento, né, as falas desses homens, a visão que eles tinham da Escritura, e aí achar que a gente, sabe, pode basear uma tradução em um texto editado por esses homens é algo assim, não consigo entender como é que, sabe, tantos teólogos, e inclusive muitos que se dizem conservadores, sabe, compraram a ideia, compraram, sabe, as ideologias desses homens. Mas, continuando. Aqui, o anterior. Eberhard Nestlé. O anterior. Esse aqui, Eberhard Nestlé, ele, com base nos textos, né, de Westcott e Hort, e também, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado, deixa eu ver, tá aqui, página 96. Ó, o texto de Nestlé foi baseado na 8ª edição de Tischendorf, que foi citado, na edição de 1881 de Westcott e Hort, e na edição de 1902 de Bernard Weiss. Aí ele editou esse texto e publicou. Esse foi o texto que começou a ser usado. Lembra que eu falei, que a gente falou sobre o surgimento das sociedades bíblicas né, lá nos anos 1800? E aí surge a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Foi a primeira a ser fundada, em 1808. Ela usava qual texto bíblico? Quando foi fundada? O texto recebido. Texto recebido. As edições de Bíblias que a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira editava e imprimia, todas baseadas no texto recebido. Em 1881, Westcott e Hort publicam, né, texto crítico. Mas não foi prontamente já utilizado pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Eles ainda continuaram usando o texto recebido. Só que, óbvio que na época já houve uma edição, uma Bíblia, né, revisada, que foi publicada ali no final dos anos, né, um pouquinho antes dos anos 1900. Mas, na virada do século, né, então 1902, aliás, 1902 não, perdão, 1904, né, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, então, passa a utilizar o texto crítico. Então, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, né, praticamente 100 anos depois do seu fundamento, começa a utilizar o texto crítico, editado por Eberhard Nestlé. Esse texto de Eberhard Nestlé, ele, ao longo do século XX, ele começa a ser editado e reeditado e reeditado. Hoje ele já está, se eu não me engano, na 28ª edição. Em cada edição ele vai tendo uma mudança.
Ou seja, é um texto mutante. Não é um texto, sabe, né, que tu tens, encontramos o texto, né, original e ponto, agora não precisa fazer mais nada. Não. É um texto que, volta e meia, está tendo uma revisão, e muda aqui, muda ali e tal. Ou seja, que base de confiança tu pode ter? Esse ano eu estou usando a 28ª edição, depois surge a 29ª. Agora deixa eu ver lá o que mudou para eu saber o que... Tipo, basicamente é isso. 28ª edição, mas hoje ele não se chama mais texto de Nestlé. Texto de Nestlé-Aland. Porque ao longo do século XX, especialmente depois da década de 60, 70 ali, o editor-chefe, né, que começou a coordenar as edições do texto de Nestlé, passou a ser Kurt Aland. Kurt Aland, então, ele passa a editar, né, o texto crítico de Nestlé e, então, hoje ele recebe o nome de texto de Nestlé-Aland. O texto de Nestlé-Aland é basicamente este aqui. Então, esse aqui, só qual a diferença? Esse aqui, ele é publicado pela Sociedade Bíblicas Unidas. Só que é basicamente o mesmo texto de Nestlé-Aland. Porque o Kurt Aland também vamos dizer assim, também trabalha para a Sociedade Bíblicas Unidas. Então, basicamente, né, só fazem um copia e cola, né, de um texto, né, e o outro. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, o texto em grego das Sociedades Bíblicas Unidas, tá? Esse aqui é o texto grego das Sociedades Bíblicas Unidas. A Sociedade Bíblica do Brasil publica texto chamado SBU, Sociedades Bíblicas Unidas. É esse texto aqui. O texto em grego das Sociedades Bíblicas Unidas. Esse popular texto em grego, publicado em Münster, Alemanha, é aproximadamente idêntico à 26ª edição do texto de Nestlé-Aland. Aqui, na época que esse livro foi escrito, o texto de Nestlé-Aland estava na 26ª edição. Tá? Hoje ele já está na 28ª edição. Né? Aí, aqueles que trabalham, né, junto com Kurt Aland, né, no texto da SBU, tá? Então o Aland, ele trabalha, né, na edição do texto da SBU, aliás, trabalhava, né, porque ele morreu em 94. Outros, né, Matthew Black, Carlo Martini. Esse Carlo Martini ele é católico, né, é um bispo católico romano. Então tu vê que ele é um texto também ecumênico, né, um trabalho ecumênico, não é apenas liberal, ele também é um trabalho ecumênico. Bruce Metzger, Eugene Nida, também foram outros dois homens que trabalharam na edição desse texto crítico, né, que a Sociedade Bíblica do Brasil publica aqui no Brasil. Olha só a informação sobre Eugene Nida. Eugene Nida, esse aqui, ó, que nasceu em 1914 e morreu em 2011, diz assim, ele é um dos principais pais da filosofia da equivalência dinâmica, que clama que a Bíblia não precisa ser traduzida literalmente, mas pode ser adaptada à cultura do homem. Ele nega a expiação pelo sangue de Cristo. Eugene Nida, editor do texto que a SBB usa, ele nega a expiação pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, como é que a gente vai daí as Bíblias hoje a gente vai traduzir com base no texto de um editor que nega a expiação pelo sangue de Cristo. É isso. Que baita, né? Também não acredita que a Bíblia é a absoluta, perfeita palavra de Deus. Essa era a fé de Eugene Nida. Agora, Bruce Metzger. Bruce Metzger, outro editor, né, que, trabalhando junto com Nida, junto com Kurt Aland, editou o texto que a SBB publica. Bruce Metzger é o modernista editor da RSV, versão padrão revisada, lá dos Estados Unidos. Ele faz parte do Conselho Nacional de Igrejas, editou a Nova Bíblia Anotada de Oxford, a Bíblia Condensada e várias outras. Né, ele trabalhou em vários processos de tradução de Bíblias, né? Só que todas elas baseadas, óbvio, no texto crítico. Só que, especialmente essa Bíblia condensada, ela tem... e tem uma outra também anotada aqui, ambas cheias de comentários heréticos sobre as Escrituras. Em suas notas editoriais nesses volumes, Metzger questiona a autoria
e a data tradicional e a inspiração sobrenatural dos livros escritos pelas mãos de Moisés, pelas mãos de Daniel, João, Paulo e Pedro. E ensina que algumas histórias do Velho Testamento são mitos. Chama Jó de uma fábula folclórica e Jonas de uma lenda. Essa é a fé de Bruce Metzger, editor desse texto que a SBB publica. Isso aqui é uma denúncia. Uma denúncia. E as Bíblias que estão sendo revisadas e traduzidas hoje, né? Graças a Deus nós ainda temos pelo menos 3 versões do Brasil que são baseadas no texto preservado. A ACF, que nós usamos aqui, a LTT e King James Fiel. Mas agora, se dependesse desses tipos de teólogos aí, o que teríamos em mãos? Sabe? Então, e infelizmente a maioria das versões no Brasil são revisadas por esse texto crítico. Então, assim, passe o próximo slide que a gente vai daí. Bom, aqui eu já tinha, né? Tem mais um, esse é o último, né? Então, assim, esse era o estudo de hoje, assim, né? Eu queria trazer como é que surge o texto crítico, né? Essa época de liberalismo, quem são os editores, ver todo esse caminho histórico, né? E só umas palavrinhas além, né? Só para finalizar aqui sobre o Kurt Aland, tá? Né, que ele é o que dá nome, né, ao texto, né? Texto de Nestlé Aland, né? A gente viu ali antes, né? Olha só, um exame das opiniões do Dr. Kurt Aland sobre a inspiração da Bíblia. Esse texto aqui depois eu vou ler só um trechinho dele. Depois eu vou também colocar no grupo da igreja, tá? Para quem quiser ler esse texto na íntegra, tá? Diz assim, pode ser bastante difícil encontrar qualquer coisa que mostre abertamente os pontos de vista do Dr. Aland sobre a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras. Ou seja, qual é a visão que o Aland tinha sobre inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras? Tá? Só, no entanto, existem 3 obras dele, pouco conhecidas, que são mais reveladoras, e 2 obras relativamente antigas, escritas em 61, 62 e a última em 85. Aí diz assim, abordamos primeiro os 2 trabalhos anteriores. Um deles é intitulado O Problema do Anonimato e do Pseudonimato na Literatura Cristã dos séculos I e II, escrito em 1961. Neste livreto, o Dr. Aland nega a autoria apostólica dos 4 evangelhos, das epístolas católicas, ou também chamadas universais, né, que é as cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, ou seja, ele diz que não foi Tiago, não foi Pedro, não foi João que teria escrito essas cartas. Ele nega a autoria destes homens a essas cartas. As epístolas pastorais, ou seja, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon, ele diz que não foi Paulo que escreveu. Hebreus também, né? Só que Hebreus não é só questão de negar a autoria paulina, tá? A questão é que ele nega que seja canônico. Alan nega que seja canônico. A outra obra, intitulada O Problema do Cânon do Novo Testamento, escrita em 62, nesta obra o Dr. Aland expressa suas dúvidas quanto à canonicidade de vários livros do Novo Testamento. Então ele nega a autoria, e uma vez negando a autoria, ele na sequência ele vai e nega a canonicidade dos livros. Isso, né? Uma vez que o livro não é canônico, ele quer dizer que o livro não é inspirado por Deus. Ou seja, Kurt Aland, o editor do texto que a SBB publica, negava a inspiração de Deus de vários livros, não apenas de alguns trechinhos e tal. Não era alguém que dizia assim, não, a Bíblia só contém. Não, ele chegava a negar que vários livros de fato tivessem qualquer inspiração divina. E aí, por fim, né, pode-se perguntar, mas o problema do cânon do Novo Testamento foi escrito em 62. O Dr. Aland alguma vez renunciou a esses pontos de vista? E da mesma forma, com o problema do anonimato e do pseudonimato, escrito em 61, ele renunciou aos pontos de vista? Não, ele não o fez. Na verdade, ele teve ampla oportunidade
de renunciar a esses pontos de vista em seus livros, especialmente aquele que foi publicado em 85. Né? Nesse livro, o Aland discute suas teorias sobre as origens e evolução do texto do Novo Testamento, incluindo o estabelecimento do cânon e a autoria apostólica dos evangelhos, as epístolas católicas e hebreus. No entanto, ele não diz nada nesta obra para renunciar a seus pontos de vista anteriores. Pelo contrário, ele os confirma com cautela e até mesmo acrescentando pontos de vista da alta crítica e de modo chocantemente desdenhoso. Né? Ele diz que Tiago, Judas, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, ele nega, né, a inspiração, né, e canonicidade desses livros. A mesma coisa faz com Apocalipse, né, e outros livros. Né? Então, assim, essa era a fé, a convicção do principal editor do texto grego que a Sociedade Bíblica do Brasil edita, publica e utiliza para as revisões das suas Bíblias. Aí, essa semana, né, eu coloquei num grupo que eu faço parte, né, aqui em Capão, do grupo de COPAMI, né, Conselho, né, de Pastores e... Fugiu o nome aqui, e ministros, isso, Conselho de Pastores e Ministros, né? Eu coloquei ali, né, justamente isso, né, que desde 2015, uma vez que eu tive conhecimento, né, dessas coisas, eu parei de comprar Bíblias da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, por causa disso, porque eles usam o texto crítico para fazer suas revisões, né, e publicar as Bíblias. Desde então, eu compro Bíblias da onde? Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, porque essa continua usando o texto preservado por Deus, texto recebido. Né? Outra editora, né, que ela não publica só Bíblias baseadas no texto recebido, mas pelo menos publica 2 Bíblias baseadas no texto recebido, que é a BV Books. Né? Publica a LTT e a King James Fiel 1611, ambas baseadas completamente no texto recebido também. Então, assim, graças a Deus nós temos 3 versões, pelo menos, né, em português, que são baseadas completamente no texto recebido. E é essas versões que a gente tem que, né, utilizar, porque afinal, o nosso pressuposto tem que ser o pressuposto da fé, não o pressuposto da incredulidade. Amém, meus irmãos? Então é isso, semana que vem a gente vai começar a abordar justamente essas diferenças que há entre o texto crítico e o texto recebido, né, e como isso afeta as doutrinas, né, como isso pode, sabe, ter consequências muito danosas para as igrejas. Né? Então isso a gente vai começar a ver. E eu quero daí também, então, abordar, né, um pouco, hoje a gente citei ali quando li esse texto, né, sobre o Aland, né, sobre a questão da alta crítica. Né? Então também quero comentar sobre o que é essa alta crítica, baixa crítica, né, e mostrar assim, essas diferenças, né, e também quais métodos de interpretações, né, são mais fiéis que outros, quais métodos de tradução são melhores, né, quais métodos de tradução são piores. Isso a gente vai ver semana que vem, né, e isso tudo, né, se Deus assim permitir. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento em algum ponto? Pastor Michael, essa denúncia, ela fica clara, ela começa talvez, então, assim, nos autos daquela história que a gente viu no mapa, lá naquela escola de Alexandria, ou não? Começa lá. Né? Começa lá na serpente querendo... Começa lá na serpente, começa lá em Gênesis, capítulo 2 e 3, né? Onde nós temos a palavra de Deus e depois o início. Né? Mas desde então o método, né, da serpente continua, né, ao longo da história. Aí ganha formato ali, em Alexandria, naquela... Seria possível fazer uma linha do tempo nessa denúncia toda ou não? É possível e eu creio que assim, quem sabe a gente pode trabalhar nisso durante a semana, e aí na semana que vem a gente pega e coloca uma linha, a linha do tempo do texto preservado e a linha do tempo da corrupção. A gente pega e coloca os dois assim, daí fica bem fácil de visualizar, né? Até quando os irmãos baterem o olho, né, na linha do tempo ali, até vão lembrar, né, das ministrações, assim, nem precisa ser dado muita explicação, né? Ali já vai dar todo o norte, assim, né? Até no grupo que a gente faz parte,
lá tem uma linha do tempo, quem sabe até eu aproveite aquela, só que ela está em inglês, né? Por isso seria uma questão de traduzir ela para o português, né? E aí a gente pega e usa, quem sabe até usa aquela mesma, ou acrescenta alguma coisa, faz, né? Deixa ela bem, usa ela como base, né? E daí pode isso, e aí a gente pega e coloca assim, né? Coloca no slide, de repente coloca no grupo também, né? A imagem ali para ficar bem fácil de visualizar, né? E aí eu pergunto, o que a igreja poderia fazer, pastor, nós, homens, mulheres, irmãos comuns, para alertar as pessoas, né, desse perigo, esse veneno, essa alteração da estrutura no meio do povo de Deus, né, que é tão nocivo, mas parece que isso não, as pessoas não sabem, né? Estão anestesiadas, estão morrendo, não sabem. Assim, a gente tem que fazer algo semelhante ao que a gente faz já com o evangelismo, né? Então, ou seja, da mesma forma como nós buscamos evangelizar, isso tanto, né, meios digitais, no tete a tete, né, o vizinho, né, qualquer, né, tipo assim, a gente vai evangelizando, a gente busca evangelizar de várias formas possíveis. De maneira semelhante, nós podemos fazer, né, mostrando a verdade sobre o texto bíblico, né, de maneira semelhante. É óbvio que uma pessoa que não tem conhecimento da escritura que a gente está querendo evangelizar, a gente vai evangelizar. Agora, essa mensagem, ela é principalmente, né, é óbvio que ela vai ser principalmente direcionada para aqueles que já são irmãos na fé, né? Mas que muitas vezes estão utilizando textos ruins, né? Textos, né, que estão ali, que, né, infelizmente tem infiltrações, né, do texto crítico, né? Então a gente vai buscar, né, no tete a tete, ou também publicando algo na internet, né, os meios que a gente já usa para evangelizar, a gente vai usar também esses meios, né, para né, mostrar a verdade, né, sobre os textos bíblicos, né, porque, assim, como, meus irmãos, eu gostaria de que isso não tivesse acontecido, sabe, de que simplesmente nós tivéssemos apenas, né, até hoje, apenas Bíblias publicadas baseadas no texto recebido. A gente não ia precisar de nada disso. Mas como homens maus, homens, sabe, de teologia liberal, resolveram botar um outro comprando essa ideia e revisões futuras da Bíblia começaram a ser feitas baseadas no texto crítico, infelizmente a gente daí tem que ter esse trabalho, né, de resgate, né, de alerta, né, e tudo mais. Que entrou de forma tão sorrateira, né, que agora nós temos que fazer um caminho de retroceder. Exatamente. Igreja, né? Um caminho de A volta. igreja foi toda sendo uniformizada nesse entendimento de novas linguagens bíblicas, de facilitar o evangelismo, e todo mundo assumiu e comprou essa ideia e não analisou as escrituras, né? Não analisou o conteúdo das escrituras ou a história da escritura. Então hoje não caminha dentro da igreja, né? Com os nossos irmãos. Sim. Amém.